Em solenidade realizada pela Secretaria de Cultura no Horto Municipal Professor Kiko Veneziani Júnior, escritores e entusiastas da memória jauense lançaram o livro As Margens do Jaú, a história ainda não contada. A obra, escrita por 14 autores diferentes, traz narrativas populares da cidade que muita gente já ouviu falar, mas que até então estavam relegadas ao ostracismo. A proposta desse livro foi justamente essa, de dar voz e protagonismo a esses temas da história de Jaú, que basicamente quando você está andando na rua conversando com alguém no centro de Jaú, às vezes em um restaurante ou uma conversa informal, você ouve várias histórias, olha, tinha isso, acontecia dessa forma, era assim, e basicamente muitas pessoas sabem, só que quando você abre um livro da história de Jaú, você não encontra essas histórias, né? Embora esteja praticamente na boca de todos. Então a gente, enquanto historiador e arqueólogo, a gente entende que esses temas, essas histórias, elas compõem sim a memória da cidade, a memória de Jaú e a cultura jauense. Elas integram, então fazem parte. Então nada mais do que justo que elas assumirem pela primeira vez na história de Jaú, assumir esse papel protagonista. Então esse livro veio com essa intenção, de pegar essas histórias, mas não num círculo leigo, digamos assim, na rua, mas dar um caráter profissional. Os capítulos foram todos escritos por profissionais de diversas áreas, isso é interessante no livro. Nós temos jornalistas, geógrafos, arqueólogos, historiadores, médicos, linguistas. Então isso torna um livro bem diverso e interessante. Então cada especialista da sua área oficializou com a sua propriedade, com a sua autoridade no assunto, através de pesquisa séria. Todo capítulo tem as referências bibliográficas para quem quiser consultar. Então, assim, ele oficializou esses temas com um enfoque profissional. Agora, essas histórias, pela primeira vez, a gente pode dizer, por isso que eu vejo uma grande importância nesse livro, essas histórias estão no papel, oficializadas. Ao longo das 521 páginas do livro estão 14 histórias singulares, que mostram a riqueza e a diversidade do nosso povo e da nossa terra. Façanhas como a primeira greve das telefonistas, capítulo redigido pela jornalista e repórter da TV Câmara, Bruna Mano. Participar desse projeto foi fantástico. Todos nós, os 14 autores, ficamos muito empolgados quando a gente foi convidado para contar essas histórias que até então não tinham ganhado o seu devido protagonismo aqui na cidade. Todo mundo conhece João Ribeiro de Barros, todo mundo conhece várias outras histórias aqui da cidade, mas não sabem, por exemplo, sobre a greve das telefonistas, que aliás é o meu capítulo que trata sobre isso. Foi uma greve que aconteceu no ano de 1925, uma greve feminista, na qual as mulheres tomaram a frente, tomaram atitude e se posicionaram perante uma questão trabalhista que aconteceu na época. Então são histórias extremamente relevantes que agora ganham destaque e que vão estar eternizadas nesse livro As Margens do Jaú. Outras memórias são consideradas polêmicas e já sofreram tentativas de censura. Este é o caso do capítulo escrito pela historiadora Bruna Castro, que conta a história da prostituição em Jaú. Para falar sobre prostituição, eu devo dizer que no início foi bem difícil pela questão da falta de fontes, né, se a gente parar para analisar. Nos jornais antigos, a prostituição está sempre nas páginas policiais, apesar das grandes autoridades da cidade sempre irem passar a noite, fazer as suas festas nesses locais. Então, e também a questão da memória popular, porque as pessoas falam sobre o assunto, todo mundo sabe o que acontecia, mas na hora de dar um depoimento para falar, olha, é um livro, ninguém queria. Tanto que o meu capítulo é recheado de essa pessoa pediu para não ser identificada. Então são sempre codinomes, né? A gente deu nomes fictícios para que essas pessoas, o depoimento pudesse estar lá. Mas ninguém queria assumir que sabia. Mas todo mundo tinha uma memória, né? Aquela questão do, na rua da casa do meu avô, tinha uma casa que recebia muitos homens e ninguém me contava direito o que era. Ou pessoas que tinham casos na família até, né? E pediram para que não revelasse, mas sabiam que a bisavó tinha uma casa clandestina de prostituição na cidade. Então são vários fatos que realmente, como diz o título do livro, ficam à margem e não podem ser deixadas à margem, porque elas fazem parte da construção da memória da cidade.
O livro também fica marcado por ser a última obra publicada pelo professor Kiko Veneziani Júnior, que faleceu recentemente, vítima da Covid-19. Ele e o também professor da FATEC, Josrael Rezende, foram os responsáveis por escrever um capítulo sobre a história do Rio Jaú. No nosso caso, a gente contou um pouco da história do Rio Jaú, da relação da cidade, das pessoas com o Rio Jaú, uma relação de amor, uma relação de uso do rio, uma relação de dominação pelas obras de retificação, uma relação de medo, né, até de pavor pelas inundações, por conta da ocupação do leito maior, né, então as cheias do rio. O Kiko, quando me procurou, né, com aquele entusiasmo que lhe era característico, ele estava maravilhado com a ideia. Nós escrevemos um capítulo de um outro livro, e que por uma série de razões ainda não foi publicado, por falta de recurso. Ele veio: Josi, vamos escrever um capítulo sobre o Rio Jaú, o Fábio já tem dinheiro, já está tudo certo. Então, quer dizer, ele já veio com esse entusiasmo, né? E a gente se pôs, ele trabalhou demais nisso. Eu tinha já alguma coisa escrita na minha tese de doutorado sobre o Rio, enfim. Quando o livro ficou pronto, que ele me mandou a última prova, vai publicar, etc. E aí ele adoeceu. Ele não conseguiu ver o livro, ele só viu a última prova do livro, eletrônica e tal, ele não conseguiu ver o livro pronto. Então isso traz para esse livro uma coisa muito especial para a gente lá da FATEC, para mim especificamente, que é, vamos dizer assim, a nossa última produção conjunta, né? Muito embora tem coisas que eu vou escrever ainda e vai levar o nome dele em memória, mas a nossa última produção publicada aí de coisas que nós fizemos a quatro mãos. O livro foi materializado com recursos encaminhados via Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, na época em que Fábio Grossi atuava como diretor do museu. Esse livro seria a terceira produção bibliográfica do museu quando a gente estava à frente do museu, que a gente entende isso como um retorno à sociedade, né? As pesquisas, praticamente todos os capítulos escritos nesse livro surgiram de pesquisas realizadas dentro do espaço do museu e do Arquivo Histórico Municipal. Então a gente vendo essas pesquisas, pensando, conversando com esses autores sobre a história de Jaú, falou: poxa, a gente precisa materializar isso. E falou: por que não um livro? Então, basicamente, surgiu aí de conversas informais dentro do espaço do museu, conversando com esses pesquisadores, falando: vamos produzir um livro então. E eu comecei a pensar isso sozinho, mas quando eu ia vendo os temas e conversando com as pessoas, obviamente eu via que eu sozinho não daria conta, porque são várias especialidades e não é impossível. Então, assim, eu assumi a bronca, falei: vamos, convidei, fui vendo cada um da área. Na verdade, eu convidei mais pessoas do que os 14. Alguns não puderam, começaram, não conseguiram, acabar por uma série de fatores, muito trabalho, etc. Mas, basicamente, eu fui convidando e todos toparam com muito prazer, todos se empolgaram e assim surgiu. E aí eu assumi, começou o trabalho de organização, eles mandavam o texto para mim, eu lia, a gente dialogava. E foi assim, depois procuramos uma editora que abraçou a causa na hora também, gostou do projeto, que é uma editora de Jaú, né, que é a Editora 11, e assim foi. Aí foi só o tempo de construção e pesquisa mesmo. O livro não tem fins lucrativos e os 524 exemplares publicados devem ser distribuídos em instituições de ensino e órgãos públicos. Estou muito feliz com a procura do livro. Os autores todo dia me comentam: olha, tem muita gente procurando, nas minhas redes sociais também muita gente procurando, pessoas, instituições, e é isso que o livro quer cumprir. Então, como a distribuição é gratuita, deve ser gratuita, ela não pode ser comercializada, a gente organizou um critério de distribuição, como já foi feito antes. Primeiro, a gente distribui nas escolas. Nas escolas municipais, a gente distribui para a Secretaria de Educação e eles repassam para todas as escolas. Depois a gente passa para a Diretoria de Ensino, que repassa para as escolas estaduais e também as escolas vizinhas, das cidades vizinhas. Depois as escolas privadas também. Depois instituições, museus, bibliotecas, alguma instituição que manifestar interesse, como já tem ocorrido. A Secretaria de Cultura de Bauru já manifestou interesse, a Unicamp já manifestou interesse, a Unesp de Araraquara manifestou interesse.
a FATEC, as faculdades de Jaú. Daí depois de feita essa distribuição que eu digo institucional, aí os exemplares restantes, que não serão poucos, vão ser distribuídos para quem manifestar interesse, porque ele tem que ser de graça. Aí houve aí essa parceria de continuidade com a Secretaria de Cultura e Turismo de Jaú, que eu acredito, talvez eles saibam dizer melhor do que eu, mas que esses exemplares vão ficar com eles lá, sediados lá, e quem quiser, depois dessa distribuição, se direcionar até lá e manifestar interesse, que eles vão entregar uma cópia. O lançamento da obra marca a conclusão de um importante projeto para a área cultural do município e que neste ano contou também com o apoio do secretário Charleston Borges. Um trabalho muito bonito feito, né, pela gestão passada e que ocorreu de não ter finalizado. E quando eu comuniquei o Fábio, né, o Fábio falou para mim, a gente tem um livro, As Margens do Jaú, e ele queria, né, saber se a gente daria continuidade. Eu falei, por que não? Né? Um trabalho tão bonito, uma pesquisa bem feita sobre a nossa história, né, sobre a nossa cidade. Eu achei super importante isso e hoje a gente está aí fazendo um lançamento, um trabalho maravilhoso, né? Acima de qualquer coisa, o conhecimento que vai ser distribuído à nossa sociedade, às entidades, às faculdades, né? Para que sirva de pesquisa, né? Uma pesquisa sobre a nossa cidade, sobre a nossa história. É um presente para a nossa sociedade. Com certeza, um presente muito maravilhoso e está aí, vamos fazer a distribuição, né? E para chegar às mãos das pessoas certas para que possam pesquisar e conhecer um pouco da nossa história. Estiveram presentes na solenidade parte dos autores da obra, secretários municipais e os vereadores Leandro Passos e Marcos Brasil, que elogiaram a iniciativa e parabenizaram os escritores. É um prazer participar do lançamento de um livro como esse, como você disse, né? Das histórias que as pessoas da cidade já ouviram falar, mas que não estavam, né, colocadas em um livro como esse. Histórias que dessa maneira vão ser eternizadas, poderão ser contadas pelas próximas gerações. Então é muito gratificante poder estar num lugar como esse, né? O Horto Municipal, um lugar que está sendo revitalizado, tão bonito, tão agradável de se ficar aqui. O horto que recebeu o nome de um dos autores do livro, né, o professor Kiko Veneziani, que num momento como esse, né, até quando foi falado pelo professor Josrael, Dr. Josrael, que é um dos autores do livro, né, dizer que algo como um livro como esse, um lançamento desse, não pode nunca ser um plano de governo, isso é um plano de Estado, isso é um trabalho feito para todas as pessoas, independente de qualquer outra coisa. Então, todos os autores, todas as pessoas envolvidas estão de parabéns e principalmente a população jauense que recebe uma obra dessa como um presente. Um projeto encabeçado pelo professor Fábio Grossi, As Margens do Jaú, um livro que conta as histórias da nossa cidade, um livro histórico desde da época da arqueologia nossa até bem próximo aí à emancipação. Conta as histórias de mulheres que passaram, a história de Potunduva. Foi muito importante e, além de mais, de estar aqui num novo centro de evento cultural, que é o Horto Municipal, que serviu para o lançamento desse livro, onde os jauenses terão um acesso aqui para poder estarem prestigiando novos eventos e novos lançamentos.